A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Kraken é uma das criaturas mais fascinantes e temidas da mitologia e da criptozoologia. Uma figura que transita entre o folclore marítimo e a possibilidade de existência real. Descrito como um monstro marinho de proporções colossais, o Kraken é frequentemente associado à mitologia nórdica, mas sua lenda também se entrelaça com relatos criptozoológicos modernos, sugerindo que ele pode ter raízes em observações de criaturas reais. Na mitologia nórdica, o Kraken é descrito como uma criatura marinha gigantesca, geralmente comparada a uma lula ou polvo de tamanho descomunal, capaz de engolir navios inteiros. Seu corpo é tão vasto que, segundo lendas, poderia ser confundido com uma ilha quando emergia à superfície. Documentos históricos, como os de Erik Pontoppidan, em sua História Natural da Noruega, de 1752, detalham o Kraken como um ser com tentáculos imensos, capazes de envolver embarcações e criar redemoinhos poderosos ao submergir. Sua aparência inclui um corpo central robusto, com braços ou tentáculos numerosos, que variam de descrições, com 100 tentáculos a relatos mais contidos, mas sempre com força suficiente para destruir navios. Algumas narrativas, como a do padre italiano Francesco Negri, no século XVIII, descrevem-no como um peixe com vários braços e chifres, distinguindo-o de serpentes marinhas, outra lenda comum da região. Como criptídeo, a aparência do Kraken é frequentemente associada à lula gigante ou à lula colossal, espécies reais que podem atingir tamanhos impressionantes, com até 12 a 15 metros de comprimento, incluindo tentáculos. Avistamentos modernos sugerem uma criatura com tentáculos longos e poderosos, olhos grandes e um corpo macio, mas robusto. Relatos mais sensacionalistas, como o do USS Stem, em 1978, mencionam marcas de ventosas gigantes em um navio, sugerindo um cefalópode de proporções nunca antes documentadas. No entanto, a criptozoologia também considera descrições mais exageradas, como a de Hans Egede, em 1734, que relatou uma criatura com braços tão longos quanto velas de navio e um tronco mais grosso que uma árvore, reforçando a ideia de algo além do que a ciência conhece. O termo Kraken deriva da palavra sueca krak, que significa monstro marinho ou animal deformado. Algumas fontes sugerem uma conexão com kraka, que pode significar velho ou doente, evocando uma criatura ameaçadora e decadente. Na mitologia nórdica, o Kraken também é associado a Hafgufa, um monstro marinho descrito em sagas medievais como uma criatura que engolia baleias e navios. Em relatos criptozoológicos, ele é simplesmente chamado de Kraken, mas também recebe nomes como lula gigante ou polvo colossal, quando associado a cefalópodes reais. Em outras culturas, criaturas semelhantes aparecem com nomes diferentes, como a Korokamui, no folclore japonês, um polvo gigante venerado pelos Ainu, ou o El Cuero nos Andes, descrito como uma criatura aquática com características de arraia ou polvo. Os primeiros registros do Kraken remontam ao folclore nórdico do século XIII, com menções indiretas em sagas vikings sobre monstros marinhos que habitavam as águas entre a Noruega e a Islândia. Um dos primeiros relatos detalhados
vem de Francesco Negri, que em 1700 descreveu uma criatura marinha na Escandinávia, com vários braços e chifres. Em 1734, o missionário dano-norueguês Hans Egede relatou um avistamento no mar da Groenlândia, descrevendo uma besta colossal, com braços longos e um corpo que emergia como uma ilha. Em 1752, Erik Pontoppidan consolidou a lenda em sua obra, descrevendo o Kraken como um polvo de tamanho descomunal, habitando principalmente o mar da Noruega, entre a Islândia e as terras escandinavas, mas capaz de migrar pelo Atlântico Norte. No contexto criptozoológico, avistamentos modernos são menos frequentes, mas incluem eventos notáveis. Em 1978, o USS Stan, um navio da Marinha dos Estados Unidos da América, relatou danos em seu sonar com marcas de ventosas de até 45 centímetros de diâmetro, sugerindo um cefalópode de proporções extraordinárias. Outro relato, de A.G. Sturkey, em 1947, descreveu um polvo gigante, de cerca de 53 metros de comprimento, na costa da Flórida, embora a credibilidade seja questionada. No século XX, pescadores noruegueses ocasionalmente relataram encontros com lulas gigantes em águas profundas, reforçando a associação com o Kraken. Além disso, há relatos esporádicos em outras regiões, como o Pacífico, onde lulas gigantes foram encontradas encalhadas, e no Japão, onde o Akoru Kamui é associado a avistamentos de cefalópodes enormes. Como figuras mitológicas, o Kraken é um símbolo do desconhecido e dos perigos do mar. Enraizado no folclore nórdico, ele representa a força imprevisível do oceano, um monstro que personifica o medo dos marinheiros diante do abismo aquático. Suas descrições são exageradas, com tentáculos capazes de criar redemoinhos e um corpo tão grande que poderia ser confundido com terra firme. Essas características refletem a imaginação humana tentando explicar fenômenos naturais, como redemoinhos, naufrágios ou avistamentos de animais marinhos mal compreendidos. A mitologia nórdica não o trata como uma divindade, mas como uma ameaça natural, um monstro marinho que desafia a coragem dos navegantes. Na criptozoologia, o Kraken é visto como uma possível realidade biológica, inspirada por animais reais como a lula gigante ou a lula colossal. A descoberta de espécimes reais dessas espécies no século XIX, como lulas encalhadas com até 12 metros, deu a credibilidade à ideia de que o Kraken poderia ser uma versão exagerada de um cefalópode real. A criptozoologia busca evidências físicas como as marcas no USS Stan ou carcaças encontradas, para sugerir que o Kraken pode ser uma espécie ainda não catalogada ou um indivíduo excepcionalmente grande. No entanto, críticos apontam que não há evidências de lulas ou polvos do tamanho descrito nas lendas, e muitos avistamentos são considerados exageros ou confusões com animais conhecidos, como baleias ou restos de cefalópodes parcialmente digeridos. A ciência moderna atribui a lenda do Kraken a avistamentos de lulas gigantes que, embora raras, são reais e podem atingir tamanhos impressionantes. Por exemplo, em 2004, cientistas japoneses capturaram as primeiras imagens de uma lula gigante viva em seu habitat natural, mostrando tentáculos longos e um corpo robusto que poderiam assustar navegantes inexperientes. John Ablett, do Museu de História Natural de Londres, sugere que restos de lulas ou polvos digeridos que flutuam e assumem formas estranhas podem ter contribuído para a lenda. Outras teorias apontam para fenômenos naturais, como redemoinhos causados por correntes marinhas,
que poderiam ser interpretados como ações do Kraken. Apesar disso, a criptozoologia mantém o Kraken como um criptídeo devido à falta de evidências concretas de uma criatura que corresponda exatamente às descrições mitológicas. Relatos como o do USS System ou do Starkey são intrigantes, mas carecem de confirmação científica. Além disso, a ideia de um cefalópode gigante o suficiente para destruir navios desafia as limitações biológicas conhecidas, já que lulas gigantes, embora grandes, não têm a força para afundar embarcações modernas. No entanto, a criptozoologia valoriza o aspecto antropológico, conectando lendas como a do Kraken a outras criaturas marinhas mitológicas, como o Scrimsly islandês ou o Nahuelito argentino, que também podem ter raízes em avistamentos reais. O Kraken, seja como um monstro mitológico ou criptídeo, é uma figura que captura a imaginação humana há séculos. Sua aparência colossal, com tentáculos gigantescos e um corpo que desafia a compreensão, reflete tanto o medo do desconhecido quanto a fascinação pelo oceano. Como mito, ele é um símbolo dos perigos marítimos, enraizado em relatos nórdicos do século XIII e consolidado por naturalistas como Pontoppidan. Como criptídeo, ele é uma possibilidade, apoiada por avistamentos esporádicos e evidências indiretas, como marcas eventosas e carcaças de lulas gigantes. Embora a ciência aponte para a lula gigante como a inspiração mais provável, a ausência de provas definitivas mantém o Kraken no limiar entre a realidade e a lenda, uma criatura que continua a intrigar e a assustar, habitando as profundezas tanto do mar quanto da mente humana.